Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus para esse estudo, o último estudo da lição deste trimestre, a lição número 13, Como devemos esperar. Vamos orar ao nosso Deus antes de iniciarmos o estudo. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos aqui, reunidos com os nossos irmãos ao redor do mundo, que estamos voltados para a Tua palavra, em busca da Tua direção, para sabermos como devemos agir e o que devemos fazer enquanto esperamos pela volta do nosso querido Salvador Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a Tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Como devemos esperar? A volta de Jesus é a bendita esperança que vibra dentro do meu coração e do coração de todos os cristãos ao redor do mundo. Se não fosse a bendita esperança da volta de Jesus, não valeria a pena viver neste mundo de pecado, de sequestros, de guerras, de mortes, de lares separados. Mas existe esperança, existe uma luz no fundo do túnel, que é a segunda vinda de Jesus. Por isso somos adventistas do sétimo dia, porque aguardamos e amamos e apressamos o advento de Jesus, a volta de Jesus a esta terra. A salvação minha e a salvação sua depende da resposta que nós vamos dar a esta pergunta que a lição está fazendo. Como devemos esperar a volta de Jesus? Depende da forma como nós esperarmos a volta de Jesus, poderemos estar salvos ou perdidos. Que Jesus virá, Ele virá. Somente no Novo Testamento, mais de 300 vezes a segunda vinda de Jesus é mencionada. Então não temos nenhuma dúvida. Em cada 20 versos do Novo Testamento, um fala sobre a segunda vinda de Jesus. Ele virá mesmo. Ele prometeu, eu irei preparar-vos lugar, e eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 a 3. Mas enquanto esperamos a volta de Jesus, como devemos agir? O que devemos fazer? Em Romanos capítulo 12, versos 11 a 13, tem o verso áureo desta semana, e eu leio este verso áureo dizendo: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. É uma série de conselhos resumidos nestes 3 versos aqui de Romanos capítulo 12, 11 a 13. Não falte o zelo. Zelo pela obra do Senhor, pela causa de Jesus. Fervorosos no espírito, não deveremos ser mornos, não deveremos ser apáticos espiritualmente, mas fervorosos, possuídos pelo Espírito Santo. Sirvam ao Senhor, vivemos para servir. E aqui diz, alegrem-se na esperança. A bendita esperança da segunda vinda de Jesus é o motivo da nossa alegria constante. Sejam pacientes na tribulação. Tribulação todos nós temos. Não há como passar por esta terra, pelo vale da sombra da morte, e entrar nos portões da Nova Jerusalém, sem termos passado pelo vale das tribulações. Perseverem na oração. A oração é o respirar da alma. Temos que vigiar e orar, sem cessar. Viver orando. Compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pessoas necessitadas existem muitas, às dezenas. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Dentro da igreja teremos os nossos irmãos mais carentes e fora da igreja também, na nossa comunidade. E nós deveremos ter um fundo de reserva para ajudar os pobres. E aqui diz, pratiquem a hospitalidade. Sim, a nossa casa não é só nossa. A nossa casa também é para os nossos irmãos. E assim Abraão, sendo hospitaleiro, recebeu anjos. Sem o saber, hospedou anjos. E assim nós também poderemos estar recebendo os pequeninos irmãos de Jesus na nossa casa. E muitas vezes estaremos recebendo anjos também. A lição, a introdução,
da lição fala sobre o terremoto de São Francisco no dia 18 de abril de 1906. Nos anos que antecederam o terremoto de São Francisco, as igrejas adventistas, 2 igrejas adventistas na cidade de São Francisco, na Califórnia, elas eram igrejas muito ativas. Não eram igrejas alienadas da sociedade, da comunidade. Os membros estavam envolvidos em visitar os doentes, os necessitados, e encontravam lares para os órfãos e trabalho para os desempregados. Atendiam os doentes e ensinavam a Bíblia de casa em casa, distribuíam literatura e davam aula sobre vida saudável. Também tinham uma escola para as crianças no porão do prédio em que ocorriam as reuniões religiosas, na Rua Laguna. Eram mantidos um lar para trabalhadores e uma missão de atendimento médico. Havia uma loja de produtos saudáveis junto a uma lanchonete vegetariana. Fazia um trabalho missionário nos navios dos portos ali da localidade e os pastores realizavam reuniões em salões da cidade. Vejam como as 2 igrejas em São Francisco, nos anos que anteciparam o grande terremoto em 1906, como as igrejas ali eram ativas, missionárias, envolvidas com a comunidade. Por isso Ellen White chamou estas 2 igrejas de 2 colmeias. 2 colmeias ativas, trabalhando, produzindo para o Senhor. Sim, queridos, é assim que nós temos que agir enquanto esperamos o nosso Senhor. Não balançando numa rede, não de braços cruzados, não assentados nos bancos das igrejas, lustrando os bancos das igrejas, mas nós devemos esperar ativos, porque cedo virá o nosso Senhor. Nosso Senhor voltará. A questão importante é: o que estamos fazendo enquanto esperamos? Dessa resposta depende o destino das pessoas, mas dessa resposta também depende o meu destino e o seu destino. Na parte de domingo, enquanto esperamos a vinda de Jesus, a parte de domingo está concentrada em Mateus capítulo 24. Eu costumo dizer que Mateus 24 é o Apocalipse dentro do Evangelho. Por quê? Aqui nós temos em Mateus 24 os eventos finais, eventos escatológicos anunciados por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos em Mateus 24, versos 1 em diante, diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo era o orgulho dos judeus. Eles se orgulhavam da igreja, eles se orgulhavam do templo. Porém, o templo não poderia ser o foco. O foco era o campo missionário. E para isso, os discípulos e nem mesmo os judeus, de uma forma geral, estavam acordados para isso. Nós também poderemos ter orgulho da nossa igreja, dos nossos templos, da nossa estrutura, da nossa organização, mas lembremos, o foco não é a igreja. O foco é o campo missionário. É a seara que está madura e precisa ser colhida. E Jesus mudou o foco. Tirou o foco do templo, mostrando que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E então colocou o foco no mundo. Ele começou falando sobre os sinais que ocorreriam antes da vinda dele a esta terra, antes da segunda vinda. O verso 3, capítulo 24, verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, quando o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra? E quando seria a segunda vinda de Jesus? Ele começou respondendo a pergunta da sua segunda vinda, dizendo, verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Verso 7, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Verso 8, todas essas coisas serão o princípio das dores. E o verso 9, e então vos hão de entregar para seres atormentados. O que aconteceria entre os irmãos de Cristo antes da segunda vinda? Haveria traição entre os irmãos, um entregando, um traindo o outro.
Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Hibernação do amor. E o verso 13, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus deu aqui os sinais que ocorreriam antes da sua segunda vinda. Queridos, em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, Jesus começa falando aqui a partir do verso 36 sobre aquele dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós precisamos saber o tempo da volta de Jesus. Não o dia e a hora, não o mês e não o ano, mas o tempo da volta de Jesus. Os sinais dos tempos mostram se a volta de Jesus está longe ou se está perto. E ele fala aqui daquele dia e hora ninguém sabe, porque assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, queridos, antes da volta de Jesus, o mundo estaria vivendo uma vida normal, vendendo, comprando, construindo, casando, dando-se em casamento, mas não estariam percebendo que o fim estava chegando. Assim como os antediluvianos não perceberam que o dilúvio estava chegando e que a porta da arca foi fechada. Sim, queridos, é comparado com os dias antediluvianos a segunda vinda de Jesus. Pegará os que não amam a Jesus de forma inesperada, surpresa. Mas o povo de Deus não será pego de surpresa, porque estarão acompanhando os sinais dos tempos. A lição de domingo dá ênfase em 5 parábolas. As 5 parábolas mencionadas em Mateus 24, 36 até Mateus 25, verso 46, são 5 parábolas. A primeira parábola está em Mateus capítulo 24, os versos 42 em diante. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que haveis de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A primeira parábola compara a volta de Jesus a um pai que vigia a sua própria casa, mas não sabe a que hora virá o ladrão. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Portanto, temos que estar preparados hoje. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, mas hoje nós temos que estar preparados. Uma vez eu li sobre Barclay. Barclay conta a história de uma suposta reunião que Satanás fez com os seus anjos. Nesta suposta reunião que ele fez com os anjos, ele disse que ele precisava de um plano para que desestimulasse o povo de Deus no preparo para a segunda vinda de Jesus. William Barclay conta esta parábola de 3 demônios que chegaram para o chefe Satanás e apresentaram seus planos para retardar e para desanimar o povo de Deus. O primeiro demônio chegou e disse para Satanás: o meu plano é dizer que Deus não existe. E então Satanás disse: não, esse não é um bom plano, porque o povo acredita que Deus existe. O segundo demônio disse: o meu plano, a minha estratégia é dizer que o inferno não existe. Satanás também rejeitou essa proposta do segundo demônio pelo fato da maioria das pessoas acreditar que os pecados receberão a sua recompensa um dia. Finalmente chegou o terceiro demônio e disse: o meu plano é falar que eles não precisam ter pressa. Jesus vai voltar, sim, mas não vai ser tão logo. Você não precisa ter pressa, você pode pensar e planejar outras coisas, porque não será tão cedo que Jesus vai voltar. Nada de pressa. Satanás disse: este é o melhor plano. Este é o melhor plano. Sabem, queridos, Satanás sabe que a pessoa que não está preparada para a volta de Jesus
hoje, ela está perdida. Ele não está preocupado se você estará preparado para a volta de Jesus amanhã, porque o amanhã não pertence a ele, nem pertence a você e a mim. A mim e a você só pertence o dia de hoje. Portanto, o dia de você e eu estarmos preparados é o dia de hoje. O que você tem que confessar de pecados tem que ser hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém, tem que ser hoje. Se você tem que ligar, telefonar para alguém pedindo, reconciliando-se com alguém, com algum inimigo, tem que ser hoje. O amanhã não nos pertence. A segunda parábola está em Mateus capítulo 24 e os versos 45 a 51. Capítulo 44, versos 45 a 51, está falando dos dois servos, o bom e o mau servo. O bom servo é aquele que diz: cedo virá o meu senhor, estou com tudo preparado. É como aquele jardineiro que preparava o jardim de uma forma maravilhosa, muito bem preparado, bem cuidado, e um turista que passava por frente da casa disse: você tem um lindo jardim? Eu estou aqui admirando as flores, o gramado, tudo muito bem cuidado. De quanto em quanto tempo o seu patrão, o dono desta casa, vem aqui? E o jardineiro disse: não, ele nunca veio. Eu nunca ouvi, eu nunca me encontrei com ele. E então o turista perguntou: e você sabe quando ele virá? Não, eu também não sei. Então o turista disse: então você sempre está preparado como se ele viesse amanhã, não é mesmo? E o jardineiro disse: não, eu não estou preparado como se ele viesse amanhã. Eu estou preparado como se ele viesse hoje. Portanto, meu irmão, assim você e eu devemos estar preparados. O bom servo diz: cedo virá o meu senhor. E esta parábola diz do mau servo. O mau servo, a igreja está cheia de maus servos. Porque é muita gente, não pouca, muita gente que diz: tarde virá o meu senhor. Há pessoas que dizem: pastor Samuel Ramos, por que tanta pressa? Por que ficar alarmando as pessoas? Não, eu não estou alarmando. Eu estou dizendo que vocês têm que estar preparados hoje. Cedo virá o meu senhor. Tarde virá o meu senhor é o mau servo que fala. Esta é a segunda parábola. A terceira parábola que menciona aqui em Mateus capítulo 25, Jesus contou 5 parábolas. E a terceira parábola está em Mateus 25, versos 1 em diante, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas inicialmente tinham óleo nas lâmpadas. Inicialmente os membros da igreja, todos os membros da igreja batizados, inicialmente eles receberam a chuva temporã do Espírito Santo. Eles nasceram da água e nasceram do Espírito Santo. Eles tinham algum óleo. O óleo representa o Espírito Santo em nossas lâmpadas. Todos que são batizados em Jesus nascem da água e nascem do Espírito. Eles são batizados pela chuva temporã do Espírito Santo. Mas a parábola diz que com a demora e a tardança do esposo, todas dormiram, e o óleo de 5 delas, das virgens loucas, acabou. Mas as outras 5 tinham óleo suficiente para esperar até a chegada do noivo. Quando o noivo chegou, as 5 prudentes que tinham óleo, ou seja, não buscaram somente a chuva temporã do Espírito Santo, mas buscaram também a chuva serôdia do Espírito Santo. Elas entraram com o noivo. Porém, aquelas que se contentaram com a chuva temporã e dormiram, esqueceram-se do Espírito Santo, deixaram de buscar a chuva serôdia do Espírito Santo. Elas, quando chegou o noivo, elas estavam adormecidas e ao acordarem não tinham o óleo, não tinham o Espírito Santo. E o noivo entrou e elas ficaram para fora. Queridos, esta parábola nos ensina que você e eu temos que buscar, além da chuva temporã do Espírito Santo, temos que buscar, além do nascer do Espírito e da água, temos que buscar o batismo do Espírito, a chuva serôdia do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a nossa missão, nosso desafio. Essa é a terceira parábola. A quarta parábola está em Mateus capítulo 25, versos 14 em diante, sobre os 10 talentos. Um recebeu 5 talentos,
outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 trabalhou, agiu e produziu mais 5, dobrou. O outro que recebeu 2 trabalhou, agiu, produziu mais 2, dobrou. O que recebeu 1 enterrou, desconfiou do seu senhor, encarou o seu senhor como sendo um senhor mau, um mau que colhia, um homem que colhia onde não plantara, um homem muito rígido. E quando voltou o senhor, o que produziu receber a 5 e produziu mais 5 foi abençoado. Bem está, servo bom e fiel. O que recebeu 2 e produziu mais 2 recebeu a bênção do Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Mas o que recebeu 1, quantas pessoas se lamentam porque tem um só talento? Ficam chorando, invejando os talentos dos outros, mas não duplicam o próprio talento que tem. Enquanto estamos esperando o Senhor, o que você e eu estamos fazendo com o nosso talento? Enterrando? Se enterrarmos o talento, mesmo que seja um talento, porque menos de um ninguém tem, todos têm pelo menos um, e precisa ser desenvolvido pela graça de Jesus. Esta é a 4ª parábola. A 5ª parábola, que é mais do que parábola, eu chamaria, isso aqui não foi uma parábola, foi um sermão que Jesus contou, que quando ele vier, ele vai separar bodes e ovelhas, e colocará os bodes à sua esquerda, e colocará as ovelhas à sua direita, e dirá para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles perguntarão: por que o Senhor nos convida para entrarmos? E por que o Senhor nos convida benditos, nos chama de benditos do meu Pai? Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão e fostes ver-me. E eles perguntaram: mas quando nós te vimos com fome, ou com sede, ou nu, ou preso? E Jesus dirá: assim como fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, esta parábola, que é mais do que parábola, é um sermão real, literal, fala da necessidade de nós nos envolvermos com a comunidade que nos cerca e sermos caridosos, sermos beneficentes, estendermos a mão para os necessitados, sem olhar não só para os membros da igreja, mas para todas as igrejas, todas as religiões, sem ver face, sem ver cor, sem ver credo, sem ver religião. Deveremos ser misericordiosos com todos. Enquanto esperamos, devemos praticar a caridade. Queridos, na parte de segunda-feira, reavivamento e reforma, enquanto esperamos. Quem está praticando aquilo que Jesus disse nesta 5ª parábola, que ele comparou a ovelhas e os bodes? Aqueles que estão vivendo este estilo cristão, estilo de vida cristã, cheia de amor, repleto de misericórdia e caridade, realmente são pessoas reavivadas. Reavivamento e reforma enquanto esperamos o Senhor. O batismo do Espírito Santo é o clímax da experiência cristã. Nós devemos ser homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo. Eu amo a expressão possessões do Espírito Santo. Quando você abre a boca, não é você que fala, é o Espírito. A força que você tem não é tua, é do Espírito Santo. É assim que nós deveremos esperar o nosso Senhor Jesus Cristo. A chuva temporã é só o início da experiência cristã. Temos que clamar e buscar a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Sim, as 10 virgens representam a igreja adventista. E todas inicialmente foram dotadas com a porção do Espírito Santo pela chuva temporã. E muitos se acomodaram com a chuva temporã e se acharam contentes com ela e suficientes. Basta a chuva temporã. Porém, nós temos que seguir em frente. Reavivamento é aquilo que nós devemos buscar, é voltar à vida. Reavivamento significa ser renovado, restaurado. Reforma significa ser remodelado, formado novamente para ser uma nova criação. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação.
Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Sem reavivamento e sem reforma, não vamos chegar ao céu. Mas as duas coisas precisam andar juntas. Reavivamento sem reforma é um oba-oba. É só festa. E reforma sem reavivamento vira legalismo. Portanto, reforma e reavivamento não podem se separar. Assim como fé e obras não podem ser separadas. Também. Na parte de terça-feira, convido você para ir para a parte de terça-feira, a missão da igreja enquanto esperamos. A missão da igreja, Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. Tiago, o grande reformador protestante do século XVI, Martinho Lutero, ele amou a justificação pela fé, a epístola de Paulo aos Romanos, mas ele não gostava da epístola de Tiago. Ele chamava a epístola de Tiago de epístola de palha. Por quê? Porque a epístola de Tiago dá ênfase às obras. E ele, Martinho Lutero, embora guiado por Deus, ele não chegou a entender o papel das obras. Ele vivia uma vida de muitas obras e penitências sem a fé, e depois ele descobriu a justificação pela fé, exultou e se alegrou na justificação pela fé, e começou a desprezar as obras. Mas, queridos, nós não podemos exaltar a fé e desprezar as obras, e nem exaltar as obras e desprezar a fé. Por quê? Não existe fé sem obras, porque fé sem obras, Tiago diz, a fé sem obras é morta. E não pode também existir obras sem fé, porque obras sem a fé em Jesus Cristo leva a nada, não leva ninguém ao céu. Obras não salvam, mas a fé sem as obras também não salva. Portanto, são inseparáveis. Quando nós tentamos separar a fé e as obras, vai dar tudo errado. Em Tiago capítulo 2, versos 14 a 26, eu gostaria de ler para vocês. Tiago capítulo 2 e os versos 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Para que vale? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Abraão foi justificado pela fé, mas era uma fé que foi revelada em atos de obediência, em obras de obediência, porque ele sacrificou o seu próprio filho Isaque. Portanto, meus queridos, a fé de Abraão era uma fé que resultava em atos de obediência. Quando a fé não resulta em atos de obediência, ela não vai valer para nada. A misericórdia triunfa no juízo. Em Tiago diz, a missão já existia quando a igreja foi criada para cumprir a missão. A missão é mais importante do que a igreja, porque a missão veio antes da igreja. A igreja foi criada para cumprir a missão. Portanto, queridos, os discípulos estavam obcecados com a beleza do templo, olhando para a estrutura do templo, chamaram a atenção de Jesus, dizendo, veja, mestre, o templo, quão linda é essa estrutura. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Jesus tirou o foco do templo. Nós também precisamos tirar o nosso foco da estrutura da igreja, da organização da igreja. Muitas vezes nos orgulhamos dela, mas o foco tem que ser outro. O foco tem que ser o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, as ovelhas perdidas, a comunidade, os não adventistas. Tirar o foco de nós mesmos. Os discípulos aprenderam a lição e se tornaram missionários poderosos, evangelizando o mundo no primeiro século. A missão da igreja adventista é mais importante do que a igreja em si. Fazer discípulos de todos os povos, comunicando o evangelho eterno, o evangelho do reino,
no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, levando o povo a aceitar a Jesus como Salvador pessoal e se unir à sua igreja remanescente, discipulando-os para servi-lo como Senhor e preparando-os para a sua breve volta. Nós devemos pregar, ensinar e curar, como Jesus fazia. É fácil perder o foco, mas o mundo precisa que você e eu revelemos Jesus. Eu quero ler para vocês esse texto que eu já tenho usado e repetido em muitos sermões. O texto é do livro Ciência do Bom Viver, página 143. O mundo necessita atualmente daquilo que ele necessitava há 1900 anos atrás. Vou repetir. O mundo necessita atualmente daquilo que ele necessitava há 1900 anos atrás. A revelação de Cristo. É preciso uma grande obra de reforma, e é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra da restauração física, mental e espiritual se pode efetuar. Revelar Jesus. É tudo. O foco é revelar Jesus ao mundo. A parte de quarta-feira fala sobre preparação para a colheita final enquanto esperamos. Enquanto esperamos, temos que preparar para a colheita final. Minha comida, minha bebida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade do meu Pai. Esta é a minha comida e a minha bebida. Eu convido você para abrir a Bíblia lá em João. Abra sua Bíblia em João. O Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, vamos ver o verso 28 e 29. Capítulo 8, verso 28 e 29. O foco de Jesus era revelar o Pai. E ele revelava o Pai para as pessoas que curava. Ele revelava o Pai para as crianças que eram colocadas no seu colo e ele abraçava e sorria para elas. Ele revelava o Pai para as pessoas que comeram dos pães e dos peixinhos que ele multiplicou. Ele revelou o Pai diante daquela multidão que assistiu à ressurreição de Lázaro. Todos os milagres, todas as obras de Jesus eram para revelar o Pai. Ele revelava o Pai amando o semelhante, amando o perdido, buscando a ovelha perdida. Ele estava revelando o Pai, porque esta era a missão do Pai para ele. Com 12 anos de idade, Jesus demonstrou que já sabia da missão que o Pai tinha para ele. Quando Maria e José disseram, filho, você não sabia que nós estávamos te buscando há 3 dias? E ele apontou para cima e disse, importa que eu cuide dos negócios do meu Pai. E o rosto dele brilhou, irradiou. Queridos, Jesus tinha consciência da missão que o Pai lhe dera. Ele nunca perdeu o foco, porque ele era filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Não perdemos o foco, não. Não podemos perder o foco. Nossa missão na terra não é acumular casas, não é acumular carros, não é acumular dinheiro. Nossa missão na terra é cumprir com a missão do Pai. Esta é a consciência de todo filho e de toda filha de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para revelar o Pai, o caráter do Pai. O caráter do Pai está revelado através dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos revelam o caráter do Pai e a sua justiça. E isso nós precisamos mostrar ao mundo. Pela fé em Jesus Cristo, revelamos o caráter do Pai, estampado nos 10 mandamentos, a santa lei de Deus. João capítulo 8, verso 28 diz, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O que Jesus fazia e o que Jesus falava era o que o Pai tinha ensinado, o que o Pai tinha pedido. E o verso 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai nunca deixava o Filho, Jesus, sozinho, porque o Filho fazia a vontade do Pai. O Pai não vai deixar você e eu sozinhos, porque nós fazemos a vontade do nosso Pai. Assim como Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós também devemos repetir diariamente, Pai, a minha comida e a minha bebida
é fazer a tua vontade. Revela-me a tua vontade. O foco de Jesus era o Pai. O foco nosso, como igreja, como filhos de Deus, deve ser revelar o caráter do nosso Pai ao mundo. Na parte de quinta-feira, a espera terminou. Chegará um momento, chegará o dia, finalmente, que com alívio, que com suspiro, nós vamos dizer: finalmente, a espera terminou. Esse será um dia muito feliz, quando você e eu pudermos dizer: a espera terminou. Um dia muito em breve, nós todos podemos dizer isso. A frase "a espera terminou", de quinta-feira, essa é uma profecia que vai se cumprir muito em breve. A lição conta a história de Charles Dickens. Charles Dickens escreveu um livro chamado Um Conto de Duas Cidades. Essas duas cidades do livro de Charles Dickens eram Londres e Paris. O que nós estamos fazendo é um paralelo entre o livro de Charles Dickens e a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que conta a história de duas cidades. Babilônia, fundada por Nimrod, e Jerusalém, fundada por Davi. Davi, ele conquistou a fortaleza dos jebuseus. E Jerusalém estava exatamente sobre o Monte Moriá, ali onde Abraão sacrificou Isaque. E ali, naquele Monte Moriá, foi construído o templo. Portanto, a Bíblia fala de duas cidades: a cidade do Deus vivo, Jerusalém, e a nova Jerusalém que vai descer do céu, exatamente sobre aquele mesmo lugar onde está a velha Jerusalém. E a cidade de Babilônia, que é a fortaleza de Satanás, a fortaleza do mal. Queridos, Apocalipse capítulo 14, verso 8, diz que Babilônia caiu. Apocalipse capítulo 18 diz que Babilônia caiu. Capítulo 18, verso 4, caiu Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas, nas suas abominações, não sofram as suas pragas. Sim, a Bíblia conta a história de duas cidades. Eu pertenço à cidade de Jerusalém. Abraão pertencia à cidade de Jerusalém. Abraão disse: eu aguardo a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, a cidade do Deus vivo, Jerusalém. Nós temos que esperar pela nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Apocalipse 21 diz que Jerusalém, verso 1 em diante, diz que Jerusalém vai descer do céu. A nova Jerusalém descerá do céu. E Deus dirá: eis aí o tabernáculo de Deus com o seu povo. E quando Jerusalém descer do céu, todos os salvos que estiveram no céu durante os 1000 anos com Jesus, todos os salvos descerão também com Jesus dentro da nova Jerusalém, para viver a vida eterna nesta nova terra, que será recriada, feita nova. Sim, queridos, a espera terminou. Eu termino com a frase que está no livro O Grande Conflito, lá no finalzinho, na página 678. Ali diz assim: o grande conflito está terminado. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Acabou o pecado. O sofrimento e as lágrimas acabaram. Deus enxugou dos nossos olhos toda a lágrima. Eis que tudo se fez novo. Um novo céu, uma nova terra, novas criaturas. Nós habitaremos aqui com Deus. Deus habitará conosco para sempre. Este é o sonho de Deus para você, meu irmão. A espera terminou. Essa é uma profecia que em breve você vai pronunciar com a tua boca e com grande alegria. A espera terminou, porque Jesus chegou e nós iremos com Ele para o céu. Que Deus te alimente com essa esperança. Amém. Deus te abençoe.